Boa noite, famílias, tudo bem com vocês? Chegou o nosso momento para que a gente possa falar de tecnologias, trocarmos as nossas ideias e, principalmente, conectar as nossas experiências, né? Estamos muito felizes em estarmos junto com vocês aqui nessa noite, preparamos tudo com muito carinho, pensamos em cada palavra, em cada item da nossa apresentação, para que fosse muito proveitoso para toda a nossa comunidade. Aqui nós temos a nossa equipe de tecnologia envolvida, com todos os participantes, no sentido de uns estão no chat, os outros trabalharam na preparação, então, todo mundo envolvido. Eu, Melina, a Mel, né, Marcelo, Fábio, Renata, e também um agradecimento à equipe de comunicação, Ana Cláudia, o Gui, que está no comando desse ambiente, que é um ambiente de uma live dentro da plataforma do Teams, o Guilherme, e a Maju também, com toda a produção da comunicação visual que foi feita para que essa informação chegasse até as nossas famílias, né? Então, lembrando que esse é um ambiente de live, nós vamos trazer todo o conteúdo partindo da escuta, né? A escuta em que sentido? A escuta nos formulários que nós coletamos, a escuta que a gente tem com a coordenação, quando ela escuta as famílias, quando elas conversam com as famílias, e ainda a troca que nós temos com as professoras, para que a gente possa, tudo isso, né, num combinado de escuta, para que a gente pudesse construir esse encontro para vocês. Mas ele não seria o mesmo se não tivesse a interação de vocês. Então, dentro do espaço de perguntas e respostas, que é um ícone, vocês vão ver um ícone que tem aí ao lado dos participantes, ele chama PR. Esse ícone você pode colocar as suas considerações sobre o que a gente está falando, você pode fazer perguntas e nós vamos fazer de tudo para que realmente seja um excelente encontro tech para todos nós. Nesse momento, nós vamos assistir um trechinho, um vídeo rapidinho da vice-diretora para fazer a abertura do nosso evento. Espero que seja muito bom para todos. Olá, família Marcelina. Este encontro nasceu da necessidade de conectar nossas famílias à equipe de tecnologia para um bate-papo e partilha das melhores práticas para o auxílio de nossa comunidade no uso da plataforma Teams. Após 3 meses de intenso trabalho no aprimoramento do ensino remoto, podemos comemorar a ampliação do acompanhamento para os níveis 1, 2 e 3. Neste cenário, sentimos que a escuta foi o melhor caminho na melhoria de nossos processos comunicacionais. Bem-vindos! Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês tenham uma referência, né, em relação àquilo que eu for trazendo de informações para vocês, tá bom? E aí a gente vai fazendo um bate-papo. Ora eu entro com algumas informações, ora o Fábio também entra com algumas informações, o Marcelo no chat. A gente vai tirar todas as dúvidas e sairemos daqui ainda mais fortalecidos nessa experiência. Então, eu estou compartilhando minha tela aqui, vou começar com a apresentação desse encontro, trazendo para vocês depois, como ele é um link, né, ao final do encontro a gente vai disponibilizar ele para vocês, porque nele tem um apanhado geral de como que a gente pensou para esse momento. Então, a gente tem as equipes conectadas, né, como nós falamos, a equipe de tecnologia e a equipe de comunicação, a nossa parceria aqui na escola, a direção com o vídeo de abertura. E aqui a gente já começa a trazer
as nossas partilhas e conexões. Então, o primeiro ponto que a gente acredita ser muito, muito importante trazer para os pais é que nós, enquanto equipe de tecnologia, da tecnologia da informação, da tecnologia educacional, a gente tem um foco, não? A gente tem uma busca, né, por uma boa usabilidade e a capacidade de desenhar os bons processos de aprendizagem. Então, assim, puxa, só agora isso? Não, desde sempre. Pensando no desenho mesmo e nas aplicações da tecnologia dentro da nossa escola e lembrando, inclusive, do nosso momento presencial, a gente sempre fez o trabalho desse uso dessa tecnologia e dessa aplicação. Sempre pensando no quê? Como essa tecnologia melhoraria a aprendizagem das crianças, né? A gente entende também que dentro desse momento, a gente precisa entender um pouco do estreitamento dessas relações por meio das tecnologias, né? Em que sentido? A gente sabe que a tecnologia hoje, ela não é mais só o espaço de entretenimento para o aluno, né, para a criança, mas a gente sabe que essas relações a maioria das relações passou a acontecer mesmo pela produção audiovisual e por essa tecnologia. Então, a gente também tem que entender como é que essas relações acontecem. Então, desde o uso da escrita, como a utilização de um emoji para tornar essa relação mais afetiva e construir um vínculo maior. Então, nós, enquanto escola, entendemos da importância de perceber como que essas relações acontecem por meio da tecnologia para fazer com que efetivamente as nossas crianças aprendam e se tornem mais fortes nesse processo mesmo, pensando também na formação humana dessa criança, né? Entendendo que ela é um ser humano e não só que ela está ali naquele momento para realizar uma atividade. Dentro disso, acredito que o Fábio vai trazer informações para vocês também, nesse bate-papo, que foram questões que apareceram dentro do formulário. Inclusive, a gente agradece, né, a participação de vocês com os formulários, em relação a esse apoio e suporte técnico, né, de entender um pouco mais dessa plataforma. Então, ele vai trazer algumas informações para vocês sobre isso, e a gente só conseguiu realmente chegar onde nós chegamos nesse momento e estar com vocês, famílias, por conta dessa escuta. E a gente entende que essa escuta foi necessária, né, é uma escuta necessária, para que a gente possa melhorar essa experiência dos alunos e que essa melhoria ela vai acontecer durante o percurso. Não tem como, né? A gente vai ajustando ao longo do percurso. Até porque, pensando em todas essas relações, a gente precisa pensar também, né? A princípio, a gente dizia, nessa fase, nesse momento, só que hoje a gente entende que a gente pensava que seria um período curto. E tendo em vista o que nós estamos vivendo, a gente precisa pensar mesmo que é daqui para frente. Como é que a gente vai fazer, como é que essa continuidade vai se dar e como a gente vai fazer com que a gente esteja bem preparados e, além de bem preparados, e seguros para as escolhas que a gente faz em relação à tecnologia. Agora eu vou parar de compartilhar minha tela e o Fábio vai contar um pouquinho aí para vocês em relação, né, a esses itens que fazem parte das dúvidas de vocês. Deixa eu só parar de compartilhar aqui minha tela e ele vai mudar para o nosso amigo Fábio trazer algumas informações para nós. Olá, pessoal, boa noite. Bom, como a Melina já disse, eu me chamo Fábio, trabalho com a equipe de tecnologia do colégio e trago para vocês um pouco de uma visão técnica, né, com relação à ferramenta Teams, que vocês utilizam ali diariamente para as aulas das crianças. Nós recebemos nos formulários, né, uma série de dúvidas e questões
com relação à parte técnica, né, do Teams. Então, dificuldades de uso, né, algumas situações que a criança não conseguia, de repente, executar alguma tarefa e pelo computador ela conseguia. Então, eu preparei aqui um materialzinho rápido para abordar alguns pontos com vocês. O primeiro ponto que eu queria dizer é o seguinte, sobre o Microsoft Teams, né? Ele é uma ferramenta que trabalha totalmente online. Então, significa que é uma ferramenta que precisa da internet para funcionar, né? Para acontecer. Porém, o Teams, você pode trabalhar com ele de 3 formas distintas, né? A primeira é através do browser de internet, onde você vai abrir lá o seu navegador, o Google Chrome, enfim, qualquer um, vai digitar o endereço office.com, entrar com o e-mail do aluno e a senha, e ali você vai ter toda a suíte de aplicativos do Office, onde o Teams também vai estar. Então, significa que a gente pode acessar o Teams pelo navegador. Porém, eu posso trabalhar com o Teams também no computador através da versão instalada, né? Então, se eu for lá no site da Microsoft e digitar o Download Teams, eu consigo baixar o aplicativo do Teams no computador. Aqui é um ponto bem bacana, porque o aplicativo do Teams, ele traz vários recursos que a versão web, né, a versão pelo navegador, não vai ter. E ele traz uma forma de trabalho um pouco mais fluida. Recursos, por exemplo, como alterar o fundo de tela, visualizar mais pessoas ao mesmo tempo durante a aula, né? Esses recursos só estão presentes na versão instalada do Teams. Então, é aquela questão, a gente pode utilizar a versão web? Claro, sem problema, ela vai funcionar perfeitamente. Porém, para ter a melhor experiência de uso no Teams com as ferramentas, a versão instalada é a melhor versão, tá? Para baixar o Teams, basta entrar no Google e digitar lá Download Microsoft Teams. O Google já vai direcionar vocês para o site, e aí a instalação é gratuita. Logo que ele terminou de fazer o download, você clica para instalar, depois basta entrar com o e-mail do aluno e a senha, e você já vai ter esses recursos para utilizar. Bom, além do computador, uma outra forma de usar o Microsoft Teams é pelos nossos dispositivos móveis, que são o tablet, o iPad e também os celulares, né? Aí o que acontece é que nós temos um outro cenário. Dispositivos móveis funcionam com o Teams muito bem, porém, principalmente se falando em Android, existe uma infinidade de sistemas Android, né, uma infinidade de versões e de distribuições também. Por exemplo, eu posso ter um Android de celular LG, o Android Samsung, o Android Motorola, e esses sistemas, eles não são 100% iguais entre eles. E o que acontece é que muitas vezes algum recurso do Teams pode não funcionar de acordo, né, com outro celular. Então, muitas vezes a gente pega situações assim, que um aluno consegue utilizar um determinado recurso e o outro não consegue. E com celulares Android, mas quando a gente vai verificar, a versão é diferente. Então, é um ponto também de atenção. Qual é, então, o melhor cenário, né? O melhor local para utilizar o Teams? É no computador, com a versão instalada no seu computador, tá? Usuários de MacBook também podem usar o Teams instalado da mesma forma, pelo mesmo caminho que eu falei, e ele vai ter todos os recursos. Então, a melhor versão, né, é a versão instalada, como eu passei aqui para vocês. Com relação à comparação entre Microsoft e Apple, né, quando a gente fala, meu computador é um computador Windows, o meu computador é um Mac, existem algumas pequenas diferenças também na utilização, diferenças de recursos, porém, para os alunos, todos os recursos principais vão funcionar sem problema. Tá? Então, seja a visualização de um form, seja a visualização de uma tarefa, um Sway que é compartilhado junto, enfim, tudo que está ali vai funcionar da mesma forma, tá? Tanto em Apple quanto Microsoft. Aqui um ponto importante é a versão do Windows. Hoje, a versão do Windows é o Windows 10, é a mais atual, a versão mais atual. E esse é o Windows recomendado pela Microsoft para você utilizar o Teams. Não significa que se você tem o Windows 8 ou o Windows 7, você não vai conseguir utilizar também, vai.
Porém, sempre é o sistema indicado pela Microsoft para que você possa usar todos os recursos sem problema. Vai ser a versão mais atual, que nesse caso é o Windows 10. Eu gostaria só de finalizar passando para vocês a questão dos celulares. Então, assim, para quem tem dúvida, mas o meu celular é próprio para a utilização do Teams ou não é o seguinte: se você consegue entrar e baixar o aplicativo Teams, significa que o seu celular vai ser compatível com ele, porque senão ele não vai nem aparecer a opção para download. Porém, quando se utiliza um celular Android, a versão 7 é a versão mínima do Android para rodar o Teams. Significa que a versão 6 vai funcionar? Vai, mas com certeza algum recurso vai ficar para trás. Então, se você tem dúvida no seu Android, basta ir lá em configurações, a versão do sistema, né, sobre este aparelho, e ali ele vai mostrar a versão do Android que você utiliza. Se for da 7 para cima, 7.1, 7.2 e assim por diante, você está com todas as ferramentas cobertas, né, todos os recursos cobertos. Fora isso, pode acontecer de você não ter ali todas as ferramentas. A mesma coisa se aplica no caso do iPad e do iPhone. A versão mínima que é solicitada é a iOS 11. Então, se você tiver o iOS 10, a mesma coisa. Pode ser que alguns recursos não funcionem, mas no geral, se ele instalou, pelo menos a aula, né, a participação em videoaula, o chat, você vai conseguir utilizar. Então era isso, pessoal. Eu acho que eu consegui dar uma explanação técnica, né, da parte do Teams. Eu espero que ajude vocês a terem uma experiência melhor com as crianças na hora da aula, né? E o que vocês precisarem, o que tiverem de dúvida, podem sempre contar com a equipe de tecnologia. A gente está lá para ajudar vocês no que surgir aí de necessidade. Agora eu volto para a Mel de novo. Muito obrigado. Eu vou compartilhar minha tela de novo para seguir dentro daquilo que a gente havia pensado, né? Dentro daquilo que os pais trouxeram para a gente também, a gente achou interessante também trazer nesse momento a questão da cidadania digital, né? De entender um pouco essa forma responsável de utilizar a tecnologia. Então, eu entendo que fazíamos isso no presencial também e que a gente vem dentro desse processo também com as professoras fazendo com os alunos. Alguns recursos de bloqueio, eles foram orientados para as professoras, né? Nós fizemos as orientações sobre o uso, sobre esses bloqueios, sobre os possíveis bloqueios que existem dentro da plataforma, né? Mas também, dentro da formação e do momento em que a gente está utilizando esses bloqueios, a gente também conversa enquanto equipe de entender que isso é uma opção do professor, que tanto ele pode utilizar esse recurso, como ele pode escolher naquele momento da aula não fazer a utilização desse recurso, porque é um trabalho mesmo de apropriação desse ambiente. Quando eu chego num ambiente, como é que a gente se comporta, como é que a gente entende esse ambiente, e a gente percebe que os alunos, eles foram progredindo nesse percurso. Hoje a gente já percebe que os alunos conseguem ligar e desligar o microfone sozinho, a gente também percebe que eles utilizam o recurso dentro das atualizações que foram feitas, né, como novidades e atualizações que foram feitas na plataforma, com o recurso da mãozinha, a gente vê também que eles fazem o uso disso. Então, a gente entende que quanto cidadania digital, os recursos de bloqueio, algumas vezes não é o mais recomendado. A gente precisa entender qual é o contexto e como é que a gente vai conduzir esse momento. Então, é por isso que falando de bloqueio em si, é importante a gente considerar esse processo de apropriação realmente do ambiente, né? Por isso que algumas vezes não está realmente ativado essa opção, né? Por uma escolha. E, além disso, acho que é importante falar nessa questão da apropriação das crianças, trazer, assim, que dentro desse cenário,
a gente não tem todo mundo, assim, quando a gente vai para a escola, todo mundo tá dentro da escola está com um livro de geografia que é o mesmo livro. Todo mundo está com o mesmo suporte ali, que é aquela mesa. Quando a gente fala da tecnologia em si, a gente precisa entender o cenário das famílias, né? E também entender o cenário em que sentido? Quais são os recursos que cada família está utilizando? Então, como o Fábio acabou de dizer, uns vão estar com o Windows 10, outros vão estar com o Windows 8. A quantidade de internet que cada família tem. Então, pode acontecer que dentro de uma aula, não só um aluno derrube o outro, né, como muitas vezes eles utilizam essa fala, mas como também existe a questão de que pode oscilar e pode realmente cair. Oscilar não só a internet, não só também pelo sistema operacional e as coisas que estão envolvidas na parte do dispositivo em si, mas como o Teams também, pela plataforma está sendo utilizada com um volume muito grande, muito maior, inclusive, do esperado, né? Acredito até que pela Microsoft, você tem também momentos em que ele oscila e os alunos perdem a conexão mesmo com o ambiente. Então, acho que são pontos para que a gente possa, inclusive, pensar sobre o nosso cotidiano, né? Então, essa questão da cidadania, e até coloco, né? Acho que seria interessante vocês pensarem, vocês acham que por exemplo, um segundo ponto que a gente possa trazer num terceiro encontro tech, falar de cidadania digital para a nossa escola? Vocês consideram, enquanto famílias, vocês acham que esse é um assunto que a gente pode se aprofundar? Aí vocês podem colocar no chat para a gente como que vocês pensam isso, para que a gente possa ir realmente fazendo esses ajustes necessários, né? Um outro ponto que foi abordado também pelos pais, né, dentro dos formulários, e não só pelos pais nos formulários, mas também junto à coordenação, quando eles fazem as reuniões das famílias, né, dentro do ambiente, um outro ponto que tem a ver com a centralização da informação, né? E essa centralização de informação, sim, a gente considera ela muito importante, e a gente também entende que essa centralização, ela também está relacionada com a faixa etária, né? Com a experiência relacionada à idade das crianças e aquilo que, como eu vou dizer assim, quais são as especificidades, o que essas turmas precisam, né? Então, dentro do grupo do primeiro ano, uma das solicitações e que foram ouvidas tanto pelas professoras quanto pela coordenação e nós do grupo de tecnologia pensando junto, foi o roteiro de estudos. Então, com o roteiro de estudos, com os materiais da semana, todos dentro deles, a gente observou que tivemos bons resultados, que as famílias se sentiram mais acolhidas e conseguindo encontrar aquilo que precisava. Um outro ponto, né, vem com a questão da navegabilidade, né? Como encontrar o que eu preciso. Então, aqui nesse momento, falando até pegando o gancho ali no que o Fábio trouxe em relação à entrada, quando a gente fala do browser, né, quando a gente fala, é o uso do ambiente da internet, né, o browser, ou um Google Chrome, ou então um Microsoft Edge, e aqui você vai encontrar no office.com, vai ser pedido o seu login, né, você vai entrar com o seu login, no caso, o login da criança, né? Aqui você vai colocar, eu vou colocar o meu usuário. Uma atualização também que o Fábio falou isso num outro encontro que nós tivemos, que quando o ambiente reconhece que ele é da nossa instituição, ele também modifica a interface até para a criança entender que ele está dentro do ambiente do colégio.
E o que eu penso ser importante, né, dentro dessa entrada com o login e com a senha? Nesse primeiro momento aqui, foi proposital a minha entrada pelo Office 365, porque a gente também responde uma outra pergunta que esteve nos formulários sobre a utilização, né? O que acontece? Alguns pais nos formulários traziam assim, por que vocês utilizam duas plataformas, né? Por que vocês utilizam dois lugares? Vocês usam Sway, vocês utilizam Teams? Então, na verdade, a gente está sempre dentro da mesma plataforma, a gente está sempre dentro do Office 365. O que é importante a gente entender enquanto usuário? Que a tecnologia ela tem muitas potencialidades e que cada programa ele é utilizado dentro da sua potência, né? Então, por exemplo, eu posso colocar um vídeo dentro do Word? Até daria para eu colocar um vídeo dentro do Word, mas ele não é o programa mais adequado para isso, né? Eu posso colocar uma figura dentro do Excel? Também posso, mas ele é um programa mais voltado para o uso das planilhas, né? Da planilha, de tabelas, construções e utilizações de fórmulas, né? Então, vejo que a gente tem que entender a função de cada um deles. E os dois que estão fazendo mais parte da nossa vida hoje, três, vamos dizer aqui, é o Teams, né? Que é, na verdade, a escolha que a escola faz, até por ser um ambiente seguro com login e senha. A gente não poderia permanecer só no Sway, porque o Sway ele é um link e que, de certa forma, ele está aberto, né? Então, a gente entende a necessidade de migrar para um ambiente mais seguro, para poder trabalhar com as videoconferências, com as reuniões, né, com os encontros online, que não seriam possíveis só ser feitos no Sway. Então, acho que essa pergunta de entender a função de cada um deles, ela é muito importante. Então, a escolha do Teams, no sentido de fazer o ingresso dentro desse ambiente, tem a ver com a utilização da ferramenta das videoconferências, né, e um ambiente com login e senha. E a utilização do Sway, no sentido de você ter você ter um aplicativo que reúne informações e oferece informações dentro de um mesmo espaço. Então, desde um vídeo que ele faz o link e ele guarda dentro dele, ou então essa forma mais fluida da leitura, que traz uma leitura mais próxima de um site, né, que é o que as nossas crianças fazem, essa questão visual que as crianças têm, que isso é muito tranquilo, e os formulários, né, para que a gente possa trazer e imputar dados das famílias, né, os dados das crianças para dentro de um espaço, e a gente utilize as correções e tenha essa informação. Então, por exemplo, dentro de um Sway, eu não consigo fazer com que a criança escreva. Então, eu preciso dessa gama de ferramentas para trazer uma melhor experiência. Então, as escolhas, elas vão sendo tomadas de acordo com a potencialidade de cada espaço, né? Então, quando a criança, né, tem o e-mail institucional, ele não tem só acesso ao Teams, ele tem acesso a todo o pacote Office, desde um e-mail, né, uma caixa de entrada, como uma nuvem de acessos. Eu costumo dizer na escola para os alunos, né, o seu pendrive online, né, você tem essa nuvem onde você guarda o seu material. Então, essa também foi uma das questões trazidas pelos pais. Então, aqui dentro, agora eu vou mostrar dentro do Teams mesmo, trazendo aqui para as equipes, né? Trazendo aqui para as equipes, esse daqui já é o Teams instalado, né? Onde você tem essa barra lateral. Eu também fiz acesso com o e-mail, né? Também fiz esse acesso com o e-mail, mas verifico ele por dentro. Então, aqui eu tenho todas as minhas equipes. Vou colocar aqui primeiro ano, que é o que a gente está falando dessa centralização dessas informações, e além da centralização das informações, trazer esse apanhado de como que eu me localizo dentro desse espaço, né? Então, dentro do geral, sempre as notícias, informações, os roteiros da semana, né? E dentro dos canais, que nós chamamos de canais, utilizando aqui, é onde a gente vai navegar como se a gente entrasse dentro da aula, né? Então, dentro do canal é onde eu entro na aula que a professora
que a professora agendou, certo? Então, as aulas ficam dentro dos espaços, sempre dentro desses espaços. Então, essa navegabilidade, ela traz a referência do que se trata o acontecimento daquele grupo, tá? Então tudo está relacionado aos canais. Deixa eu ver se eu não me esqueci de nenhum item. E os encontros em cada canal. Então, esse aqui é o ambiente do Teams, dentro do Teams instalado, como disse o Fábio, com maiores recursos, e esse outro aqui, quando eu trago para vocês aqui, é o pacote Office quando ele está dentro do browser, né? Quando ele está dentro desse programa que vai deixar com que você acesse as informações. Um outro ponto que também as famílias trouxeram aqui é a agilidade na busca das aulas gravadas. Fábio, você quer mostrar para a gente como que a gente faz e a gente consegue buscar essas aulas que foram gravadas e a professora fica tudo dentro de um canal da professora? Não sei se está aparecendo para todos a minha tela, imagino que sim. Esse programa que está na minha tela é o Microsoft Stream. O Microsoft Stream, ele é o YouTube do Office 365. Então, aqui nele, todos os vídeos gravados nas aulas das crianças, todas as aulas dadas pelas professoras que foram gravadas, ficam à disposição. Tá? E para localizar é muito fácil, porque a gente pega muitas vezes alguns problemas de aulas que foram gravadas e não aparece ali no final da aula a gravação, né? Mas todas essas gravações, a partir da hora que elas são feitas, elas ficam de forma automática aqui no Microsoft Stream. Então, para localizar ele é bem simples, né? Vocês podem entrar direto no office.com, eu vou até, apesar de já estar na tela, até mostrar seguindo o padrãozinho que a Mel fez com vocês. Olha lá, eu entrei no Office, né, na tela inicial do Office. Eu posso vir aqui em todas as aplicações. Aqui é todo o grupo de programas que o Office 365 permite que as crianças trabalhem, tá bom? Então, aqui dentro, olha, a gente vai descendo um pouquinho, eu tenho lá o Stream, Microsoft Stream. Então, ele, como eu disse, é o nosso YouTube. Bom, a partir da hora que eu entrei nele, é bem simples de navegar. Ele vai me mostrar ali alguns vídeos gravados, né, que a gente pode assistir. E para procurar os vídeos da sua professora, basta vir aqui em Descobrir, Pessoas, e digitar o nome completo da professora, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui. Professora, por exemplo, a professora Evelyn. Olha lá, digitei o nome dela, dei o Enter, ele me mostrou a professora, e quando eu clico, ele vai mostrar todas as aulas que essa professora gravou. E aqui eu posso colocar a classificação, eu quero, por exemplo, por data, né, para ver qual foi a última aula, no caso. Então, ele vai me mostrar, olha, 29/7, a aula de hoje. Eu posso clicar aqui e o vídeo vai começar a rolar, né? Clicando no vídeo, ele já vai começar a passar de primeira. Então, sempre que vocês precisarem localizar o conteúdo das aulas das professoras, né, ou tiver alguma aula que não ficou o link ali no final, podem entrar diretamente aqui no Microsoft Stream, tá? Procura aqui Descobrir, Pessoas, coloca o nome da professora, e aí vocês vão ter acesso a todos os vídeos gravados das aulas anteriores, por ordem de data e tudo mais. Dando continuidade às informações que nós fomos coletando ao longo desse período, essas seriam as principais informações que a gente tem relacionadas ao primeiro ano. Então, assim, que essa centralização das informações vão para o roteiro de estudos, que passou no primeiro ano a ter todas as disciplinas dentro desse roteiro, a navegabilidade de entender que os canais dentro do espaço, eles dão referência aos assuntos que são abordados ao longo da semana, e, além disso, a localização com mais agilidade dos vídeos. Esses foram os 3 pontos que nós observamos dentro
do grupo, né, das necessidades do primeiro ano. Agora, pensando em segundo ano, de segundo ao quinto ano, isso também faz parte a centralização das informações, ela também faz parte desse percurso, né? Como nós temos mais turmas e temos mais especificidades de segundo ao quinto, é o trabalho que a Patrícia, né, está desenvolvendo com as professoras, em conjunto conosco de tecnologia educacional, para entender realmente a necessidade de cada grupo e pensar qual vai ser o melhor caminho para que essa centralização das informações ela aconteça para ajudar realmente as crianças. E nós entendemos, enquanto tecnologia educacional, né, no uso e entender essa experiência, que uma das ferramentas que vai ajudar neste momento é a ferramenta do Tarefas, né? Eu brinco que a Microsoft devia dar outro nome para essa ferramenta. A Microsoft devia dar entregas, entregas acho que seria o mais interessante. Mas o nome da ferramenta é Tarefas, e a gente entende também que dentro desse processo não dava para trazer tudo de uma vez para os alunos e nem para os professores. Então, a gente foi caminhando dentro de uma apropriação e a gente pensa que dentro dessa ferramenta a gente vai conseguir muitas conquistas. Teremos muitas conquistas, tanto para os professores quanto para os alunos na utilização. Contudo, a gente sabe, enquanto escola, né, prometi para a Patrícia que eu ia frisar isso, né, que eu ia falar muito disso, que a gente entende a necessidade de um período de transição, né, de que a gente estava fazendo de um jeito e não é de uma hora para outra que a gente vai mudar tudo, né. Enquanto equipe, a gente sabe da necessidade da transição e a gente sabe da potencialidade de cada ferramenta, mas também a gente, com muito cuidado, foi procurando fazer a inserção delas nos momentos certos, né? E a gente entende que a ferramenta Tarefas, nesse momento, vai ajudar muito as famílias, tá? E quando eu digo família, eu acho que comunidade, né? Para todos, para a equipe e para a equipe de professores, né? E que para as crianças a gente vai encontrar um caminho para ensinar isso para elas. Na verdade, eu não gosto de falar de ensinar, para que as crianças aprendam. Então, por exemplo, hoje, nas aulas do quarto ano, a Renata, que é a nossa parceira de tecnologia, ela fez uma aula junto com as professoras de quarto ano para explicar um pouco dessa ferramenta do Tarefas, né? Então, a gente sabe dessa necessidade. Por exemplo, amanhã mesmo já tem um encontro com as professoras do terceiro ano também, para que a gente possa ir entendendo qual é a melhor maneira de apresentar isso para as crianças, né? E principalmente para que isso faça sentido na vida delas, e não simplesmente a escola falou que é para fazer assim, ou a professora disse que é para fazer. A gente tem sim uma preocupação de que as coisas no sentido que as ferramentas elas façam sentido, tanto na vida do professor quanto na vida dos alunos. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma equipe, que eu fiz uma equipe teste aqui. Deixa eu ver se ela vai abrir aqui. Isso. Essa é uma equipe teste de tarefas, né, que nós criamos aqui, e eu estou visualizando esta equipe. Deixa eu só voltar aqui, senão não vai dar certo. Vou entrar aqui, tá? Ele já me traz para cá. Perfeito. Eu entrei como aluna nessa equipe aqui, justamente criamos a equipe nesse sentido de mostrar mesmo com o foco na ferramenta Tarefas. Então, o primeiro ponto é a gente entender essa interface, né? Eu gosto de falar muito para as crianças, inclusive, que a tecnologia ela tem uma língua própria, né? Que é a língua da imagem. Como é que a tecnologia se comunica? Pela imagem, né? Mas, por que pela imagem? Poxa, vamos pensar como é que uma criança de 2 anos, de 3 anos, que ainda não faz a leitura das letras, né? Mas faz a leitura da imagem, ela consegue utilizar a tecnologia com muita facilidade. Porque dentro desse mindset delas, ela já percebeu que a leitura de imagem é aquilo que traz a resposta para ela. Então, se a gente começar a entender que a língua da tecnologia, ela é uma língua imagética,
vai fazer com que as ferramentas façam muito sentido. Inclusive, quando a gente estava em aula com os alunos, né, eu brincava muito com eles. Não é que eu estou ensinando o pente. Não, eu estou ensinando as ferramentas de criação. Então, um balde, que é preenchimento, um pincel que você desenha, uma ferramenta de texto. Então, se você vai trabalhando por associações e criando esse repertório de figuras, você consegue entender e se comunicar dentro da tecnologia. Então, nesse momento, a figura é a figura da mochila, né? Aqui, ela aparece roxinha, né? Ela aparece aqui dentro do geral, porque eu postei essa tarefa no geral. Aqui dentro do tarefas, o que acontece para os alunos, né? Que vocês vão ver como professor. Mas o que acontece para os alunos? A gente consegue ver a atribuição dessas tarefas. Então, é como se fosse uma agenda. Todos os professores passarão a atribuir essas tarefas aqui dentro desse recurso tarefas, e vocês vão conseguir, e penso isso nos alunos, né? Principalmente, que você tem por data de vencimento, você verifica a data de vencimento, tá vendo, ó? A data de vencimento, e vocês vão conseguir ter essa noção do que já foi entregue, do que não foi entregue ainda, né? E no caso aqui de cinema, a gente faz essas postagens das tarefas dentro das propostas semanais, né? Então, as tarefas, elas ficam juntas. Então, ou seja, a mochilinha, ela vai fazer parte e ela vai ajudar muito nessa centralização das informações. E a ideia é que a gente trabalhe com esse recurso de tarefas para ter a lista, né? Essa listagem. Então, como que a gente vai implementar isso? Na aula com os alunos. A gente entende que a gente precisa fazer isso junto com os alunos para criar uma autonomia neles, para que eles entendam na verdade, percebam quanto eles são capazes de fazer isso sozinhos. Então, a nossa intenção é que o recurso tarefa seja implementado, que a gente entenda nesse processo o período de transição dessas entregas, e que para os alunos fazer esse período de transição, nós faremos a entrada nas aulas com os alunos, se for necessário, se os professores acharem que faz sentido. Então, no caso, as meninas do 4º ano, a Renata hoje fez parte do encontro, né? E fizeram os testes com os formulários e com tudo que era necessário para isso. O que é interessante também aqui, quando a gente fala de postagem de tarefas, né? Aqui dentro, a gente tem adicionar o trabalho. Então, quando a gente, pode ser que a professora peça, né, e que a gente vai fazer esse processo junto com os alunos, ela peça uma atividade, né, para que o aluno envie uma foto. Então, dentro desse processo de aquisição do recurso tarefas, a gente vai carregar deste dispositivo. E nós buscaremos, né, um vídeo, se for necessário, um roteiro, uma imagem, para ser colocada dentro dessa tarefa. Ele carrega essa imagem para dentro dele, você utiliza o concluir, e o que acontece? Ao ser feito isso, você faz uma entrega. Eles vão adorar apertar o botão de entrega, porque sempre vai aparecer uma animação que isso aconteceu. Então, eu entendo que isso vai ajudar. Os professores especialistas já fazem a utilização dessa ferramenta, né? Eles já fazem a utilização dela. Então, a ideia é que a gente vá agora colocando isso em todas as outras disciplinas, né? Com as professoras regentes, mas que a gente faça isso devagar, com calma e trazendo essa responsabilidade mesmo para o aluno. Então, para o 2º ano, como é que a gente vai pensar nesse cenário? Como que a gente faz isso num cenário para o aluno de 2º ano? Com certeza, a gente vai pensar nas estratégias que fazem sentido para os alunos de 2º ano, da mesma forma que a gente vai trazer e pensar nas estratégias dos alunos de 5º. Então, a ideia da utilização da ferramenta tarefas, né, é a gente centralizar essas informações, uma maneira de centralizar e de organizar essas entregas de modo único, né, como foi também um pedido das famílias do Fundamental 1. Então, a gente entende que para o Fundamental 1, de 2º ao 5º ano, isso vai ajudar bastante.
E para isso a gente vai fazer a implementação junto com os alunos, para que eles se apropriem dessa ferramenta e entendam como uma agenda. Do mesmo jeito que a agenda é algo muito tranquilo para ele, que ele abre a agenda, ele olha o que ele tem que fazer, o dia que ele vai entregar, que ele também faça a utilização do recurso tarefas com autonomia, para que ele possa também olhar dentro dessa lista o que é que serve, né? O que eu vou continuar e o que eu não vou. Mas, olha só, vou contar para vocês. Hoje à tarde, quando eu trabalhava em cima disso, o que a gente fez? A gente, dentro desse link que a gente vai disponibilizar para as famílias, a gente também gravou um vídeo, né? Para já ficar aqui dentro do recurso, para vocês... quero lembrar como que faz isso, como é que eles mostraram isso no dia do Encontro Tech. Como que eles mostraram isso? Eu preciso assistir o Encontro Tech de novo todo? Não, não há necessidade. Essas nossas falas também foram colocadas aqui como link para que vocês pudessem assistir, tá? Quando fosse necessário. Essa dúvida é muito boa, importante dentro do processo de aquisição da nova ferramenta. Quando você observar o símbolo da mochila, significa que você pode ingressar dentro do espaço de uma tarefa. Então, esse símbolo pode aparecer aqui dentro do canal. Esse símbolo pode aparecer, como nós falamos, aqui na sua barra lateral da esquerda. E no canal geral, você tem a palavra tarefas, né? O que eu acho interessante nesse processo de aquisição? A gente pensar o seguinte, que quando você clicar na opção tarefas, aqui em cima, na palavra, você verificará as tarefas como se fosse uma agenda, seguindo esse padrão de entrega. Esse padrão aqui com as datas ajudará muito vocês saberem quando que devem fazer, quais tarefas estão atrasadas ou que estão no prazo de vencimento. E uma outra forma de se localizar e de encontrar as tarefas é por disciplina. Então, durante a aula, talvez seja até mais fácil para o aluno, e a gente vai trabalhar dentro dessa apropriação pela disciplina, que também ficará disponível aqui nessa interface, nessa parte do Teams. É isso. Essas informações também, elas estão disponíveis nessa apresentação, para que vocês possam, caso vocês esqueçam de alguma coisa, esqueci como é que faz, né? Você vai poder acessar essa informação dentro dessa apresentação que a gente vai disponibilizar para vocês. E para encerrar, né, deixa eu buscar aqui, por favor, aqui dentro do meu link, a gente sabe da necessidade de uma continuidade, a gente sabe que as dúvidas, as dúvidas elas vão aparecendo no momento do uso, e então a gente deixa aqui também o link do suporte que a gente tem, e a gente sabe também que agora as dúvidas elas são mais específicas, que essas dúvidas, que essa utilização dos recursos, elas acabam sendo mais ali naquele momento. Então, a gente também, dentro desse atendimento, a gente procurou se organizar para que a gente, se necessário, fizesse alguns atendimentos via chat, mas que a entrada dessa informação viesse para a gente via formulário, né? Então, que essa continuidade, vocês trazem a dúvida via formulário, e dependendo do que for, a gente faz o contato com a família via chat do Teams, como já aconteceu. Não estou conseguindo enviar a tarefa. Então, a gente entrou em contato, fez um call com a família, nós da equipe de tecnologia, fizemos um call e atendemos, a família compartilhou a tela, e assim a gente foi dando esse suporte, que a gente entende que nesse momento há necessidade de ser um suporte de escuta, de entender a necessidade de cada família. Pensando nessa continuidade também, a gente pensa que vocês podem trazer assuntos, porque a gente pensa em trazer assuntos, agora, ao invés de ser uma live, por exemplo, a gente fazer encontros menores, com assuntos que sejam de grupos menores. Então, por exemplo, olha, a gente queria mesmo
Mel, que vocês falassem de tarefas para esse grupo. A gente está muito interessado. Coloca no suporte, no formulário do suporte que vocês querem saber sobre isso. E a gente vai organizando esses dados e fazendo outros encontros com uma menor quantidade de pessoas, mas que a gente atenda realmente algo mais específico. Então, não daria para a gente fazer algo específico se a gente não fizesse algo macro nesse momento. Então, nesse primeiro momento, a gente fez algo maior, mas a gente sabe da necessidade da escuta desses assuntos menores, desses pequenos assuntos, para que a gente possa realmente continuar nesse caminho de uma melhor usabilidade e de um desenho de um percurso de aprendizagem muito bom para os nossos alunos. Então, espero que... Deixa eu parar de compartilhar aqui agora. Eu espero que tenha sido proveitoso. A gente sabe que quando a gente fala de tecnologia, sempre é muita informação ao mesmo tempo. Mas, olha, fica com o truque da língua da tecnologia com as imagens, que vocês vão ver, que vocês vão tirar de letra. Sempre pela imagem. A língua da tecnologia é a imagem. Então, não sei se agora a gente dentro do grupo de perguntas e respostas, algumas perguntas foram feitas. A gente sabe que ao longo, os meninos foram passando aqui algumas dessas perguntas e que algumas foram respondidas. E agora, alguma impressão? Marcelo, Fábio, vocês acham que falta alguma coisa? Tem alguma outra pergunta que os pais trouxeram? Você acha que para a gente poder partilhar? Acho que se o Gui quiser colocar para o Marcelo, aí o Marcelo faz um fechamento dessas informações a partir das impressões que ele teve a partir da moderação do chat. Tem um ponto depois também para adicionar, Mel. Tá bom, combinado. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Marcelo, eu vou ser breve aqui, para deixar o Fábio fazer esse fechamento, mas eu gostaria de destacar a participação aqui no Perguntas e Respostas. Foi bastante produtivo, eu respondi em alguns no privado, coloquei outras questões no público, e queria ressaltar que esse trabalho é um trabalho que ainda está em desenvolvimento. Então, nós estamos atuando junto à coordenação, junto aos professores, com treinamentos, para proporcionar essa melhor usabilidade, melhor experiência no processo de ensino-aprendizagem. Então, utilizem esse link que nós deixamos aí no Perguntas e Respostas, que é o link do suporte técnico, para que vocês possam registrar aí as dúvidas ou os temas que vocês querem abordar, para que depois nós possamos criar grupos e abordar essas questões de maneira individualizada ou com grupos menores, porque aí nós podemos, com esses grupos, fazer uma maior interação com a ferramenta e uma melhor aplicação para extrair o melhor que a ferramenta pode proporcionar a nós. E esse comentário vem ao encontro do que colocaram aqui no chat, né? Principalmente essa necessidade de dar um padrão para as postagens, um padrão também para quando for passar informação para os alunos, e de maneira geral foi isso. Mas a gente conta com a participação de todos, porque a gente vai atuar em comunidade, né? A gente precisa aqui de um exercício de multitarefa, de diferentes pessoas trabalhando juntos, né? A gente sabe que esse momento é um momento atípico, então a gente conta com a colaboração de vocês. Obrigado, gente. Agora eu vou passar para o Fábio e a gente vai continuar se falando aí na semana e com os treinamentos que virão. Obrigado, boa noite a todos. Bom, pessoal, eu queria também trazer algumas respostas aqui que foram postadas no chat para nós, e tem uma bem específica que fizeram a respeito da quantidade de pessoas em tela, né? Então, isso é uma notícia fresca que eu trago para vocês e bem bacana. A Microsoft vinha trabalhando, inicialmente, vocês devem se lembrar, com 4 alunos, 4 pessoas na tela simultaneamente, né? Sempre 4 mais 1, né? Sempre o apresentador vai aparecendo junto também. E, recentemente, mudou para 9 mais 1, e agora nós tivemos a notícia de que a Microsoft liberou a atualização, né, há pouco tempo, para até 49 pessoas.
Então, isso é uma coisa que vem justamente por conta da demanda escolar, né, dos colégios ao redor do mundo todo que utilizam o Microsoft Teams, de ter os alunos, de certa forma, dentro de um mesmo ambiente. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, até para dar uma perspectiva para vocês do que a gente vai ter aqui na próxima atualização. Não sei se vocês já estão conseguindo ver. O Teams vai mostrar dessa forma. Esse é o modo Juntos que a Microsoft lançou. Então, vocês veem que ela coloca cada uma das pessoas, cada um dos participantes, sem o fundo de tela e no modo de auditório, como se todos estivessem juntos, né? Então, vocês veem que a Microsoft também vem trabalhando forte no sentido escolar do uso do Teams, né? Então, com ferramentas de controle de sala de aula, ferramentas de integração e agora também ferramentas para tentar, de alguma forma, fazer com que os alunos se sintam próximos, né, uns dos outros. E esse modo novo que vocês estão vendo aqui na tela se chama modo Juntos. Então, agora, futuramente, a gente vai começar a fazer a atualização já do Teams, né, para que isso comece a funcionar. Lembrando que esse modo Juntos e esse suporte até 49 pessoas vai funcionar exclusivamente para o Teams versão do Windows, tá? Então, o Teams instalado no Windows e especificamente o Windows 10. Pode funcionar no Windows 8, no Windows 8.1, mas o que a gente tem de informação da Microsoft é que vai estar disponível principalmente para quem utiliza o Windows 10. E aí, futuramente, a equipe de tecnologia vai estar divulgando para os professores, né, como fazer a liberação desse modo, para que vocês possam utilizar aí o mais rápido possível. Eu quis dar essa introdução para vocês, porque esse recurso foi liberado agora, essa semana, e começou a chegar para nós a partir agora, do meio da semana, né? Então é isso, pessoal. Tirando aqui, eu vi que tiveram algumas pessoas que questionaram sobre o uso do celular para envio de arquivos multimídia, para envio de vídeo, áudio, muitas vezes, né, que é necessário na aula. Então, assim, realmente o Teams para celular, ele vai ter esse recurso nativo, né, do uso para multimídia que o celular tem. Então, ele tem a câmera, ele tem o microfone, é muito mais fácil eu gravar um vídeo por ali e já mandar diretamente pelo Teams no celular. Então, o que a gente costuma fazer e costuma até recomendar é tentar fazer um misto, né? Se você tem a disponibilidade de um aparelho, um tablet, um celular e o computador, pode-se usar híbrido, né? Então, eu assisto a aula no computador, eu vou fazer um trabalho, eu posso utilizar o celular do papai ou da mamãe, ou a criança que já tiver, e assim por diante. Mas a gente pode utilizar esses dois recursos juntos para trazer uma maior gama de facilidades para os alunos, né? Então, acho que das perguntas que a gente não tenha respondido, são as que se destacaram aqui, que eu queria dar essa abordagem para vocês. E, como o Marcelo já falou, a gente deixa à disposição o link do suporte, porque ali é o local de contato, né? O local onde vocês vão conseguir realmente falar com a equipe, toda a nossa equipe de tecnologia, e a gente vai poder estar respondendo individualmente para cada um, num e-mail que vocês determinarem ali para receber a resposta. Então, o melhor canal para que a gente possa se falar é o suporte técnico que o Marcelo divulgou. Ok? Então, a gente fica à disposição. Faço o encerramento, não sei se a Mel quer finalizar, falar mais alguma coisa, o Marcelo? Não? Não, tudo bem. Então tá joia, pessoal. A gente agradece muito e estamos à disposição e esperamos que esse seja o primeiro de muitos encontros para que a gente possa debater, discutir novos assuntos agora, né, sempre voltados à tecnologia. Um abraço, obrigado pela participação de todos, obrigado pelas perguntas e obrigado a toda a equipe também que estiveram juntos aqui conosco por trás, né, o Guilherme, o Marcelo também, enfim, todos que nos ajudaram na realização dessa. Então, um abraço, pessoal, e boa noite.